vamos falar de um tema que está movendo o mundo, as deepfakes. Pois é, o que é real, o que é mentira, no que a gente pode acreditar e quais informações isso pode afetar no mundo. Pois é, e para falar sobre isso eu tenho o Gui Zanoni, que é futurista especialista em IA, o Thiago Campos, que é Sales Manager do grupo Defense. Eu tenho as participações do Celso Camilo, que é professor de inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás. Eu tenho o Toninar da Ualba, que é gerente técnico da Manage Engine. E tenho também o Skender Sanches Rola, que é diretor sênior de IA e inovação da Norton. Mas vamos ver quem está com a gente aqui. Oi, meninos. Oi, Thiago. Oi, Gui. Tudo bem? Tudo bom, Cláudia? Tudo certinho? Tudo certo. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Gui, explica para quem está em casa o que você faz, sobre o que você fala, para as pessoas entenderem. Legal. Bom, eu sou o Gui Zanoni, sou especialista em IA, trabalho com IA desde 2016, quando não era todo esse hype, e também sou futurista, então eu entendo um pouco o comportamento que a gente vem apresentando hoje como consumidor, como usuário das tecnologias, para entender o que isso pode significar no futuro, né? Então, hoje eu ajudo empresas, profissionais, líderes de companhia a desenharem suas carreiras e seus negócios baseado no que vem pela frente, tanto em tecnologia como também em comportamento. É isso um pouquinho do que eu faço. Olha que legal! Olha, tá vendo que hoje o programa vai ser demais, né? E o Thiago Campos, explica pra gente o que você faz no Grupo Defense. Maravilha. Hoje na Defense eu estou na cadeira de gerente da área de pré-vendas, né? Mas já tenho uma história longa aí com o mercado de segurança da informação. Sou especialista em fraude de identidades, certo? E estou aí hoje para contribuir com o que eu puder aqui com o assunto. Que bacana. Então, para quem está em casa entender um pouquinho, se liga. A inteligência artificial está transformando a maneira como as pessoas produzem conteúdo. Entre as tecnologias que mais evoluíram nos últimos anos estão os chamados deepfakes, arquivos digitais criados com algoritmos capazes de reproduzir a aparência e a voz de uma pessoa com impressionante realismo. Inicialmente desenvolvida para pesquisas e aplicações criativas, essa tecnologia também passou a ser utilizada para criar vídeos falsos de celebridades, políticos, empresários e até pessoas comuns. Em alguns casos, deepfakes são usados para entretenimento e produção audiovisual. Em outros, podem servir para golpes financeiros, disseminação de notícias falsas, manipulação da opinião pública e até crimes contra a honra e a imagem. Especialistas alertam que a facilidade de criar conteúdos falsos representa um desafio para governos, empresas e para a própria sociedade. Diante desse cenário, surge uma pergunta importante: como diferenciar o que é real do que foi criado por inteligência artificial? Pois é, né? Como diferenciar isso? E aí o Gui Zanoni e o Thiago vai explicar pra gente, né, o que é exatamente uma deepfake e como essa tecnologia funciona. Pode começar, Maravilha. Thiago. Pode começar. Perfeito. Bom, a gente pode qualificar o deepfake como uma forma de manipulação, né, de imagem, vídeo, conteúdo no geral, né, que foi utilizado com inteligência artificial. Então, basicamente, o deepfake ele é um controle, né, um instrumento aí que fraudadores usam para convencer alguém, né, de fazer alguma coisa. E aí, assim, uma coisa que eu queria deixar claro o deepfake sozinho, né, ele não é um crime ou coisa do tipo, mas usado da maneira certa, ele pode ser um instrumento forte para alguém cair num golpe. Vocês viram que eu postei uma foto de vocês que eu fiz na IA? Que vocês estariam aqui no programa? Eu peguei vocês e coloquei junto comigo numa IA. E a galera tá acreditando que a gente estava junto. Gui, fala um pouquinho sobre as deepfakes. Falo sim. Bom, primeiro eu vi a foto e é muito interessante, né? Porque na teoria eu tô um pouco mais forte do que realmente eu sou, viu? Você me levou pra academia aí. Ah, é? Por mais tempo do que eu tenho ido. E agradeço por isso. Mas basicamente o Thiago falou um pouquinho, né? E falou muito bem.
a função, né, do deepfake, enfim, ela não é necessariamente enganar ou criar um processo difamatório, né? A ideia, sim, é uma utilização prática. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo de utilização real, prática e para o lado bom. Criação de manuais de conduta, criações de procedimentos dentro das companhias, manuais de instruções, isso tudo pode ser feito, por exemplo, por uma deepfake com o rosto, ou seja, com o CEO de tal companhia ensinando a realizar tal ação. A questão é que as tecnologias, assim como o fogo, a faca, qualquer outra ferramenta que a gente possa ter em mãos, podem servir para o bem e para o mal, e infelizmente a gente também tem pessoas aí utilizando isso para o mal. Então, o que a gente mais precisa se atentar, né, principalmente no momento que a gente vive no Brasil, eleição, e também com muita gente querendo passar os outros para trás, é a utilização disso de modo enganatório, de modo realmente a causar aí, né, um malefício à sociedade. Então isso a gente precisa ficar atento, e aí existem algumas dicas, a gente vai falar aqui hoje, mas de fato é um pouquinho do que a deepfake pode fazer pelo lado bom, né, pelo lado positivo. Então, precisamos ficar de olho, mas não demonizar essa tecnologia ou a técnica, a ferramenta, porque ela também tem, sim, com certeza, muita entrega positiva a fazer. E as deepfakes, elas estão se tornando cada vez mais comuns, né? Cada vez mais, né, Thiago? Sim, a gente tem... Na verdade, no mundo que a gente vive hoje, né, privacidade é algo que está se tornando muito difícil. Então são redes sociais, né, e todo o material que um criminoso precisa para fazer um deepfake, ele vai conseguir fazer. Por exemplo, a gente tem foto nossa na internet, a gente tem cadeia de relacionamento no trabalho quando usa o LinkedIn, né? Se tem o perfil aberto, o criminoso ali ele vai ter chance de ver a sua voz, os seus gestos e tudo mais. Tudo isso, né, quando você usa uma soluçãozinha de deep learning ali, já vai conseguir pegar os seus sinais e transformar você em qualquer coisa que ele precisar. Eu coloquei até o Catatal na nossa foto, nosso DJ aqui. Eu coloquei o Catatal e a esposa dele, a minha xará, que é Cláudia também. Imagina se coloca uma moça lá te abraçando, hein, Catatal? Ia dar problema em casa, hein? Então, vamos assistir agora o Celso Camilo, ele que é professor de inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás. Muito bem, os avanços da IA estão acelerados e impactando várias indústrias e várias partes da sociedade. Já é sabido por todos nós que hoje em dia já é possível produzir e colocar qualquer pessoa para falar qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer língua. É claro que isso tem o benefício da produção de conteúdo, da produção do audiovisual em uma escala muito maior, com um custo reduzido, com a velocidade maior, com os benefícios do entretenimento, com os benefícios da divulgação da informação, mas também tem os malefícios. Os chamados deepfakes podem tanto ser para o bem quanto ser utilizados para o mal. Sintetizar, criar conteúdo, vídeo, áudio, texto, de forma artificial, também tem sido usado ultimamente para causar o mal. Entre os golpes, seja do WhatsApp, seja das redes sociais, passando por manipulação política, né? Estamos prestes de uma eleição, muito se vai falar sobre deepfakes e o uso ruim das deepfakes para manipulação, e a gente tem que estar sempre atento como observar e perceber que o vídeo é feito por IA. Bom, aqui abrimos um capítulo muito difícil para leigos. Para o leigo observar o conteúdo de um vídeo e perceber que é artificial, que é irreal, que é deepfake, é muito complexo. Mas vão aqui algumas poucas dicas para você tentar não sofrer esse mal e conseguir detectar a questão do deepfake, né? Primeira dica é: observe os olhos, os movimentos dos olhos. Se os movimentos dos olhos parecem perturbados, alterados, pouco síncronos, né? Você bate o olho e percebe que a pessoa tem um olhar meio estranho, meio um olhar no horizonte, um olhar ao longe. Isso já é um indicativo que pode ter sido feito por IA.
Segunda sugestão e dica importante: olhe as mãos. Se as mãos em algum momento, o dedo, a quantidade de dedos, ou mesmo o movimento dos dedos são estranhos, é um indicativo também que é um deepfake. O outro detalhe importante a se olhar é o movimento do corpo. Se aquele movimento parece natural ou se ele parece muito artificial, muito robotizado, o movimento do próprio corpo. Tá? E a última dica é olhar para o cenário, o ambiente que está ao redor da pessoa. Você às vezes percebe que tinha 2 árvores, de repente aparece uma terceira árvore, sem muito sentido. Então, o ambiente pode mudar, especialmente a quantidade de objetos que estão no ambiente, e isso caracteriza uma questão de construção fake, de deepfake, de uma construção, a sintetização do vídeo. Fica aí então esses alertas e ficam aí as dicas para você cuidar e observar a questão do deepfake. Cuidado, preserve a veracidade das informações dos vídeos e nos vemos na próxima. Professor Celso Camilo, e um abraço para todo mundo aí da Universidade Federal de Goiás. Muito legal ver um professor participando. E os meninos que estão aqui, quais são os principais riscos para a população? Quais vocês acham que são os principais riscos? Tiago, quer falar? Pode falar, Tiago, por favor. Maravilha. Bom, assim, deixando essa ideia mais minimalista possível, é que assim, o deepfake e uma boa história são excelentes para golpes acontecerem. Então, e o golpe não necessariamente é financeiro, A gente tem aí uma série de situações que criminosos usam deepfake, às vezes por uma falsa venda no e-commerce, às vezes para fazer algum tipo de extorsão ou coisa do tipo, A grande verdade é que, como é um instrumento que convence, e engana as pessoas, é natural que todo tipo de golpe vai acontecer ali. Então, até aliado ao que o professor comentou, a gente tem uma evolução muito rápida sobre essas ferramentas que fazem deepfake. Se a audiência quiser pesquisar, tem um vídeo do Will Smith comendo macarrão, que começa em 2023 e é tenebroso, e aí a gente vê agora em 2026 e parece uma produção de Hollywood. Então, a tendência é que os sinais que o professor mencionou, que funcionam inclusive até hoje, eles fiquem cada vez mais naturais. Então, para a população em geral, minha recomendação é que sempre se desconfie. Sempre. Por exemplo, até um tempo atrás, uma dica era pedir para a pessoa que está conversando com você pôr o dedo no nariz. Porque aí tiraria a filtragem do algoritmo e você conseguiria ver se tem alguma mudança brusca ali na visão da pessoa. Mas até isso hoje em dia já está evoluindo. Então, falando de desconfiança, o ideal é que numa interlocução ali em que você esteja sendo convencido de forma urgente, onde alguém tá te colocando pressão para tomar uma decisão, o ideal é que você respire um pouco, pense, isso pode ser um golpe, e faça o caminho contrário. Procure a pessoa que supostamente te procurou. E aí você começa a evitar a maior parte das tentativas aí. Desconfiar, para mim, é a primeira fronteira. Porque é difícil identificar um vídeo falso, No celular, que é pequenininho, no computador, com várias coisas. Agora, no celular fica mais difícil, Ainda mais quando você amplia o público. Por exemplo, tem idosos que usam telefones que não são tão rápidos assim, que naturalmente tem um monte de fragmento aparecendo no vídeo, mesmo sendo um vídeo legítimo. Então, a tendência, e eu acho que é o caminho mais fácil, é sempre desconfiar, porque aí não tem jeito. Você não vai fazer na hora. A regra deveria ser essa. E os criminosos estão usando cada vez mais isso para aplicar golpes. Com certeza. Inclusive, não só de imagem, tem muitas ligações que acontecem de membros da família que começam daquele jeito que a gente conversou aqui. Você tem uma cadeia de relacionamento, você tem filho, você tem sobrinho, tem neto. E aí, esses criminosos investigam a sua vida, porque a maioria dos seus dados estão fáceis de acessar, são facilmente copiáveis. E a partir daí ele monta uma história e entra em contato com você. Quem nunca passou pelo contato do seu amigo que trocou de número e pediu dinheiro para você? Eu passei por isso essa semana. Exatamente. Então, assim, se não há um mínimo de stop ali na hora da audiência, se você não para e respira, você acaba fazendo. Eu mesmo, especialista, com anos aí de mercado,
Uma vez recebi uma ligação do banco dizendo que eu tinha feito uma compra que eu não tinha feito. Isso logo no começo desse tipo de golpe. E aí eles foram tão fidedignos, com ligação com o número oficial de central, né, com protocolo, com acompanhamento, e me ligaram vários dias seguidos. Então, eu quase caí. E eu não caí por sorte. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, é uma preocupação que todos devemos ter. Não somente o profissional, mas todo tipo de pessoa. Até porque isso faz a gente ter uma relação de proteção em cadeia, né? As empresas também fazem o trabalho delas, mas acho que isso a gente fala mais pra frente um pouquinho. E você que é um especialista, imagina eu, a simples mortal, se eu não caio. Caio, não é não? E olha só, agora vamos assistir o Iskander Sanchez Rola, ele que é diretor sênior de IA e inovação da Norton. Otra preocupación es el impacto de los deepfakes sobre la desinformación, ¿no? ¿Cuánto es real es lo que estamos viendo? Y no me refiero solo a la persona que está hablando si es real o no, sino lo que están diciendo, ¿no? Un vídeo falso puede difundirse como en una enorme rapidez en redes sociales antes de que se desmienta. Y esto afecta ya sea la reputación de la persona en la que están haciendo el deepfake, una empresa, una institución asociada, o en muchos casos está influyendo la perspectiva del público sobre un determinado acontecimiento que ha ocurrido. Ya puede ser social o empresarial incluso. Y conforme estas herramientas se vuelven más sofisticadas, distinguir entre un contenido auténtico y uno generado por inteligencia artificial resulta cada vez más complejo. Entonces, yo ya me imagino la pregunta, ¿no? ¿Es posible identificar un deepfake? Pues he de decir que en algunos casos sí. A veces existen pequeñas inconsistencias en los movimientos faciales, en la sincronización entre la voz y los labios, la iluminación, que puede ser diferente, pues porque la luz llega de un sitio, pero luego estamos viendo que aquí hay un sol, por ejemplo, no está bien realizada. Sin embargo, confiar únicamente en estas señales ya no es suficiente, por desgracia, porque la calidad de estas tecnologías continúa mejorando y muchas veces estamos viendo estos vídeos pues, en un celular, pues no estamos viéndola durante el día con la propia iluminación del día, entonces no vemos bien, no estamos como analizando, ¿no? Y se aprovechan de ese acceso a los datos que tenemos, de cuando lo estamos viendo no estamos analizándolo con lupa. Por eso lo que yo me atrevería a decir que la mejor defensa no consiste solamente en intentar detectar un vídeo falso, sino en desarrollar estos hábitos de verificación. Por ejemplo, si un contenido te provoca sorpresa o indignación o una presión para realizar una acción, pues lo más importante es detenerse, aunque sea unos segundos o unos minutos, si es posible, para verificar el origen. Olha só, é o que a gente estava falando, né? Esse é o Iskander, ele é o diretor sênior de IA de inovação da Norton, que é uma empresa mundial, né? Então, meninos, é possível identificar um vídeo falso? É possível isso? Cláudia, eu vou até puxar aqui. Veja, cada vez menos será possível, assim, como o Thiago falou, ele comentou, né, que ele quase caiu ali num golpe e ele é especialista. Eu posso contar aqui também um caso que foi eu ver uma cena de um filme, na verdade era uma série que eu vi há muito tempo atrás, e vi uma cena atualmente aí na internet, numa rede social, e aquela cena ali pra mim estava maravilhosa e eu não lembrava da cena e tomei como verdade. Depois, analisando, a gente foi ver em comentários, enfim, foi buscar informações na nossa rede que aquela cena jamais tinha acontecido no seriado. Era uma recriação de uma cena. Então, até nós, né, que somos aí, que vivemos imersos nisso, a gente também cai nesse problema de, às vezes, não identificar. Sendo bem honesto contigo, cada vez menos a gente vai conseguir identificar, porque, de fato, a tecnologia, não é que aqui os meliantes estão evoluindo, é a tecnologia que está evoluindo. E eles estão usando as tecnologias. Então, cada vez menos a gente vai conseguir identificar. Eu acho que o grande ponto aqui os mais suscetíveis a esse tipo de golpe são os idosos e os não letrados, né? As pessoas que não têm letramento sobre consumo digital, não é nem sobre inteligência artificial. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que tem sua reputação já estabelecida, vendendo um produto estranho, exemplo, vamos pegar um doutor, um médico que é super conhecido, que tem sua reputação já montada, e ele está vendendo, de repente, alpiste para sabiá. Você fala, cara, tem alguma coisa errada, as coisas, né, tem alguma incoerência aqui.
né? Eu nunca vi esse doutor, médico, enfim, vendendo comida para passarinho e agora ele está vendendo comida para passarinho. Acho que aqui já há alguns alertas. Então, acho que o ponto é, primeiro, não ter o viés de confirmação de que quando uma pessoa reconhecida e conhecida nacionalmente por sua reputação faz algo. A gente normalmente já tem o viés da confirmação. O segundo é confirmar nos canais dessa própria pessoa, né? Dessa própria persona. Então, deixa eu ir na rede social dessa pessoa. Será que lá está postado o que eu estou vendo aqui? Será que esse anúncio está lá também público, né? Então, você começa... na verdade, é um quebra-cabeça que você vai ter que montar a partir de agora para tomar a decisão. Eu acho que tomar decisão por impulso nunca é a melhor decisão, mesmo quando se envolve risco, urgência, gatilhos, né? Aí emocionais. E a segunda é, como o Thiago falou no início, sempre duvidar. Eu acho que a gente precisa entrar na era aí da dúvida, né? Sempre duvidar. Vamos duvidar primeiro e depois a gente confirma aí com outras peças desse quebra-cabeça. Sempre duvidar, né? Sempre duvidar, né, Thiago? A carinha dele, a carinha dele. Quando você estava falando, sempre duvidar ele, com certeza. Certo. Mas tem um adendo sobre isso que o Gui trouxe, que as redes sociais, inclusive, já estão buscando trazer mais controles para que as pessoas não tenham tanta dificuldade para detectar um deepfake. Né? Então, tem o conhecido fact-check, beleza? Né? E aí, adequando isso ao nosso tema de hoje, tem um ato, né, o AI Act, que foi implementado na Europa, que está puxando as redes sociais a qualificarem os vídeos que estão sendo postados. Então, você como usuário da rede social vai postar um vídeo manipulado, você consegue colocar um selo de que foi feito por IA. Além disso, elas mesmas, a Meta, inclusive, é um exemplo, implementa controles para detectar esses vídeos. E aí, quando a gente linka isso, né, num suposto vídeo da venda do alpiste, que eu concordo demais, que é você ver um jurista vendendo uma coisa que não faz o menor sentido, essas ferramentas servem como instrução também para a pessoa entender se aquilo rapidamente é ou não deepfake. Né? Olha só. Eu já fizeram um vídeo comigo e alguns outros apresentadores vendendo alguns seguros, mas nós denunciamos e o vídeo sumiu. E um tremendo absurdo, assim, que eu falei, gente, e as pessoas tomaram golpes e vieram falar comigo. Eu falei, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Se as pessoas não viessem falar comigo, eu não sabia. Então agora, vamos assistir o Toninar da Alba, ele que é gerente técnico da Manage Engine. Imagine você receber uma mensagem, seja um vídeo ou um áudio, do presidente da empresa solicitando uma transferência ou uma declaração polêmica de uma personalidade pública. Isso pode não ser uma verdade, isso pode ser uma deepfake, que é o quê? O uso de inteligência artificial para manipular esses conteúdos, proporcionando assim atingir negativamente uma personalidade pública ou fazer, no caso, uma transação fraudulenta através desse conteúdo. Estudos recentes mostram que esse tipo de golpe vem crescendo muito. Então, hoje é imprescindível que a gente, diferentemente no passado, conseguia checar ali se os fatos eram uma deepfake ou não, era um conteúdo de golpe, através de indícios como um e-mail mal escrito, um vídeo mal feito. Hoje, com o uso da IA e o crescente uso da tecnologia, é cada vez mais real o conteúdo gerado para deepfake. Então, hoje é importante que a gente atente a verificar em outras fontes confiáveis se aquela notícia que está sendo circulada é real ou não, e não ficar preso apenas para o que a gente recebeu ali como material. Olha só, né? Falou muito bem. Vamos agora ver se tem pergunta para vocês, Gui e Thiago. Vamos ver se tem perguntas nas redes sociais. Vamos ver se a galera tá mandando alguma coisa. Olha, tem sim, ó. O RH_81 disse: qual mecanismos temos para comprovar que o vídeo foi manipulado? Tem um perfil do Insta, que é isso que você acabou de falar, né? Que checa por software se a imagem foi manipulada por IA. O Corega TV disse: qual é a maneira que golpistas mais utilizam no deepfake e como podemos nos proteger contra golpes? Então vamos nessa. Qual é a maneira que golpistas mais utilizam no deepfake e como podemos nos proteger contra golpes? Quer responder, Gui? Fica à vontade. Eu vou na segunda pergunta, você vai na primeira. Pode ser, Thiagão? Pode. Boa.
Bom, como que os golpistas, então, estão utilizando, né? Na sua maioria das vezes, eles utilizam contra um segmento, né, da sociedade que, como eu falei, ela é mais exposta a esse tipo de situação. E aí, normalmente, são idosos ou pessoas que não têm um letramento nas tecnologias, ou também a gente pode colocar aí também nesse rol, né, de pessoas suscetíveis, que são pessoas que buscam aí um ganho rápido na internet, né? Então, seja através de bets ou através de investimentos rápidos para retornos miraculosos. Eles sempre vão atuar em alguma emoção humana. Então, ou seja, na emoção, né, de você ter a possibilidade de ficar milionário ou de você perder algum ente querido. Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado. Acho que uma dica que eu uso para mim, né, é o seguinte: se minha sogra, né, nunca me pediu dinheiro emprestado pelo WhatsApp, enfim, por rede social, e agora ela está pedindo, tem alguma coisa estranha, porque isso nunca aconteceu antes. Então, acho que o grande ponto aqui é o que nunca aconteceu antes, que está acontecendo nesse momento, que está sendo solicitado nesse momento, e por que eu deveria fazer isso agora, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, como que eles usam isso? Sempre por gatilhos emocionais, gatilhos de urgência, né? São gatilhos que vão pegar exatamente no âmago aí do ser humano, que de fato vai gerar uma empatia. E eles sempre vão pedir urgência. Eu preciso agora, eu preciso hoje, faça agora, tá aqui o Pix, senão vai acontecer algo muito ruim, senão eu vou ter um problema muito sério, né? Eles não vão deixar, ou eles não vão dar tempo para você pensar, raciocinar de forma lógica, de forma racional, de forma pensada. Eles não dão esse tempo, porque justamente se você tiver 1 segundo de racionalidade, você vai ver que aquilo ali não faz sentido. Então eles vão dar uma sobrecarga cognitiva para que você não tenha esse espaço de pensamento para entender que aquilo ali não parece ser algo muito lógico, né? Enviar 10 mil reais para uma conta de alguém que, enfim, você está falando na rede social. Então, é dessa forma que eles atuam na maioria das vezes, tá? E também, como eu falei ali atrás, eles usam e se utilizam de pessoas públicas, pessoas que têm reputação já construída, né? Para que você também tenha o viés de confirmação. Seja pessoas que apareçam na TV, pessoas que são influencers, pessoas que são, ou seja, são reconhecidas nacionalmente por sua atuação. São essas algumas das formas que eles utilizam aí para aplicar os golpes, tá, Cláudia? Olha só, né? E eu fico pensando, você viu, uma senhora disse que ela estava namorando o Elon Musk. Mandou dinheiro pro Elon Musk. A outra pro Tom Cruise, né? A outra pro Brad Pitt. E a galera tá soltando dinheiro. Gente, eu peço R$1, ninguém me dá. E o pessoal acredita que está namorando o Elon Musk. Então, é exatamente nesse sentido, né? Você também está pegando ali numa emoção muito primária, né, do ser humano, que é a aceitação, que é o acolhimento, né, que é ser amada. Mas, assim, falta um pouquinho também ali de bom senso, né, de entender também que, puxa, peraí, né, Brad Pitt, caramba, né, não faz muito sentido, né? Então, até passa pela minha cabeça, assim, qual foi a tomada de decisão dessa pessoa em mandar dinheiro pro namorado dela, que supostamente seria o Brad Pitt. Assim, também tem algumas coisas que eu acho que, mesmo dando dicas, mesmo reforçando alguns procedimentos e alguns comportamentos aqui de segurança, cabe a nós, né, também termos um pouquinho ali de bom senso e entender um pouco o mundo que a gente vive hoje. Mas é complicado, infelizmente, realmente é complicado. É isso, Thiago? Com certeza. Tem uma regrinha que eu costumo falar para os meus clientes, que é urgência, autoridade e isolamento. Você tem que avaliar todos os três. Se é muito urgente e você está se sentindo isolado naquela conversa, e o que é o isolamento? É uma conversa muito particular, muito privada ali de algum ente que você conhece e, obviamente, você conhece a pessoa e você sabe o nível que você tem com ela. Então, isolamento, urgência, autoridade e com isso você consegue chegar numa conclusão de que não é para fazer. Até crimes, né? Um rapaz, infelizmente, cometeu um assassinato, a coitada da moça, e ele enviava mensagens gravadas, né, na inteligência artificial para a família da moça, como se fosse a moça. Então, até isso estão fazendo, né? É uma coisa terrível. Catatal, você tem alguma pergunta para eles? Os nossos convidados falaram aí sobre aonde a gente identifica as falhas nos vídeos. Agora eu queria saber no áudio, como é que a gente identifica falhas, se tem como identificar falhas quando a gente recebe um áudio, por exemplo, com a voz da minha mãe, no caso. Na verdade você tem.
Por mais que hoje, né, a gente tenha mecanismos que consigam copiar os nossos sinais, eles ainda não são 1000% fidedignos, vamos dizer assim. Porque 100% alguns conseguem ser. E no caso desses que são os 100% ali na lata, você sempre detecta alguma coisa que é diferente. Por exemplo, eu não sei se vocês já usaram essas ferramentas de legendagem para vídeo curto, né, mas eles têm um módulo lá que você coloca, por exemplo, a sua voz, e aí ele lê o texto sobre a sua voz. Ele não vai usar o seu sotaque exatamente, ele não vai usar os seus trejeitos exatamente na hora de falar, né? E isso, além do tecniquez do negócio, é algo que você pode detectar. Né? Geralmente, aí eu peço até a opinião do Gui também, mas eu não vi ainda um áudio tão perfeito que passe batido. Geralmente tem sempre uma coisinha ou técnica ou de nuance que a gente consegue pegar. Meninos, o nosso tempo tá acabando. Eu adorei a participação de vocês. Gui Zanoni, muito obrigada. Eu vou te seguir na rede social. Tiago, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Sua informação foi ótima aqui hoje. Mas agora, chegamos ao fim. Espero você amanhã. E o som fica por conta de Catatal!